Estou aqui com a Lisa Eventos e Assessoria, que preza assessoria de festa, cerimonialista, não é verdade, Lisa? Seja muito bem-vinda a mais um programa O Despertar. Lisa, conta um pouquinho pra gente sobre a tua empresa, quanto tempo você trabalha com isso, por que surgiu a Lisa Eventos? Bom, a Lisa Eventos Assessoria surgiu aí há 10 anos. Na verdade, ela começou de uma necessidade e se transformou em uma grande paixão. Então, foi onde eu me descobri o meu dom, né? Então, a empresa da Lisa Eventos Assessoria, ela é focada e especializada em eventos sociais e corporativos, né? Então, não só com casamentos, 15 anos, mas assim, bodas, enfim, todo que se refere a evento ali, a gente consegue atender. Então, você não faz só 15 anos, você faz todo tipo de evento. Evento empresarial, evento de aniversário, bodas, né? Que isso é muito importante falar também, né? Aniversários de casamentos, né? O carro-chefe ainda é casamento, né? E 15 anos, né? Mas a gente aí tem um leque muito grande de atendimento ali, né, como você mesmo citou, que são as bodas, os corporativos, já organizei lançamento de livros, lançamento de revista, né? Então a gente tem toda essa estrutura aí para estar atendendo. Todo evento, ele sendo um evento pequeno ou sendo um grande evento, é importante ter uma cerimonialista, né? Muito importante, porque a assessoria cerimonial, a gente fala que é o primeiro, né, a ser contratado. Por quê? Porque através de um assessor e um cerimonial, o cliente consegue fazer um evento mais assertivo, né, porque a gente vai estar ali conduzindo, indicando os melhores fornecedores de confiança, de qualidade, né, e assim o evento vai fluir de forma bem organizada, né? Então, o cliente no dia ele precisa estar focado em receber os convidados, em estar tranquilo, né? E a gente vai gerenciar toda essa questão no dia do evento. Então, assim, algumas pessoas até confundem assessoria e cerimonial, são duas coisas diferentes. Isso é importante a gente saber. Então, assessoria é tudo que a gente faz antes, né? Com toda essa gestão de fornecedores, planejamento, gestão de orçamento ali também. Os contratos, né? Contratos, que é muito importante. Faz análise do contrato, negociação com esses fornecedores, né? Para a gente tentar economizar ali para o cliente, né? E o cerimonial é tudo que a gente executa no dia com os protocolos, horário de recepção, horário de liberar jantar, né, os momentos especiais de cada evento ali. Então, essa é a diferença entre a assessoria e cerimonial. Não existe só cerimonial do dia, não existe só contratar a assessoria. Os dois andam juntos. Né? Os dois andam juntos, né? E é importante a gente saber essa diferença, porque às vezes a gente quer só pro dia do evento, mas não lembramos que por trás do evento que realmente tá a grande preocupação. Fornecedores, contratos, organização de tempo, quando a gente vai fazer um grande evento ou um pequeno evento também. Eu vou fazer meu aniversário daqui uns dias, então eu sei que demanda tempo, também trabalho fazendo os meus jantares e acabo organizando, mas eu sei que demanda, né? Sim, exatamente. Então toda essa gestão aí, o cerimonial faz com maestria, né? A gente brinca, a gente fala muito assim entre cerimonialistas que a gente é maestro do evento, né? Maestro do evento. Sem um maestro ali E no dia do evento, né, Lisa? Porque assim, no dia do evento chega o fornecedor se atrasa e aí você tá querendo se arrumar, os convidados estão chegando e você tá ali ainda recebendo o fornecedor. E isso é muito... Não, acontece bastante, né? Nossa, então assim, imagine, vamos supor que você está fazendo seu aniversário, é um pouco mais intimista, mas de uma certa forma você vai ter que receber fornecedor. Imagina uma noiva tendo que estar se arrumando, receber fornecedor, conferir o que o fornecedor está entregando, né? Ou se aconteceu, caiu a luz lá do espaço, você vai gerenciar, a noiva vai gerenciar no dia? Não tem como, não existe como. Então, assim, não existe como chegar um cerimonial do dia
Existem alguns aí que fazem esse serviço de cerimonial do dia, mas é muito arriscado, é muito perigoso, porque para você chegar e gerenciar um evento, você precisa entender tudo o que aconteceu antes, os fornecedores que foi contratado, o que vai ser entregue. E no dia, esse cerimonial vai ser o primeiro a estar lá para receber todos esses fornecedores e conferir tudo que está sendo entregue. Né? Então, é essa a importância também do cerimonial, né? Isso é muito, muito importante, né? Como você falou, até porque na hora para correr atrás de alguma coisa, do que está acontecendo, e para ela saber também todo o processo ali da festa que você está organizando desde o início, e poder te ajudar também com as escolhas, que eu acho que isso é importante o público de casa saber, né? Eu vou fazer o aniversário de 15 anos da minha filha, e eu sei o quanto isso é importante, a gente já está programando há um tempo, então é muita coisa, é muito fornecedor, são pequenos detalhes que às vezes pra gente, que é mãe, que é pai, ou que vai casar, noiva, ou que vai fazer bodas, enfim, que passa desapercebido. Por quê? Porque nós não somos especialistas na área de eventos, né? Isso, e uma coisa que eu gosto de ressaltar também é a importância, porque tem um cronograma e tem um roteiro, tá? Então, o cronograma é para os fornecedores, com horário de chegada de cada um, o que cada um vai montar e o que cada um vai estar entregando. Então, esse é um cronograma. O roteiro é para os acontecimentos do evento, ali a partir da recepção, a entrada da debutante ou a entrada dos padrinhos. Então, assim, o roteiro é o principal ali que faz o evento acontecer ali também, né? Com os momentos especiais do evento ali. Então, são duas coisas diferentes. Então, você viu quanto é importante ter uma cerimonialista que projete antes, no início do evento, e que fique com você o evento inteiro, né? Não somente na data do evento ou no momento do evento, né, Elisa? Exatamente. É um acompanhamento do início ao fim, né? Do início ao fim. Então, assim, a gente é primeiro a chegar e o último a ir embora, né? Então... Liz, e para quem de casa tá nos assistindo, quer fazer aquele evento planejado, aquele evento organizado, como que ele pode te encontrar nas redes sociais? Qual é o contato para te contratar? Então, nas redes sociais, vocês podem me achar no Instagram como Lisa Eventos Assessoria, tá? Ou também você pode entrar em contato no WhatsApp 41996412946, que eu vou estar lá pronto para te receber, tá? É isso aí, fica ligadinho aqui que tem muito mais para você. Olá, sejam bem-vindos novamente ao programa O Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Andréia Justen, sou advogada trabalhista empresarial e estou aqui com o quadro Direito do Trabalho para Empresas. Hoje nós vamos falar de um tema que parece simples, mas pode gerar muito problema internamente para a empresa. Nós vamos falar sobre faltas, atrasos e saídas antecipadas. O primeiro ponto é entendermos o que são consideradas faltas justificadas. São faltas que há previsão em lei ou em norma coletiva de que não haverá desconto no salário do funcionário, como, por exemplo, atestado médico, falecimento de familiares próximos, como pai, mãe, irmãos, filhos ou o cônjuge, nascimento de filho, doação de sangue, casamento. Esses são os principais motivos. Além destas previstas em lei, existem outras possibilidades que podem estar previstas em norma coletiva, ou seja, a empresa precisa ter ciência da sua convenção coletiva da categoria, ou se a empresa tiver acordo coletivo, também precisa aplicar se houver uma regra diferente. Já as faltas injustificadas, que são aquelas que não estão previstas em lei ou em norma coletiva. Neste caso, o empregado pode ter o desconto no seu salário desses dias que não justificou a falta. Além disso, nestes dias, o empregado também poderá receber advertências ou até suspensão em caso de faltas injustificadas. Agora vamos falar sobre atrasos e saídas antecipadas. Atrasos superiores a 10 minutos também podem ser descontados do salário do funcionário, assim como saídas antecipadas sem autorização e sem prévia conversa com a empresa. Porém, é muito importante que a empresa mantenha o controle de jornada registrado por cartão ponto
para que todos esses dias que houverem faltas justificadas e injustificadas estejam devidamente contabilizadas no cartão ponto, assim como atrasos e saídas antecipadas. Caso a empresa não faça esse controle, pode estar suscetível de receber reclamações trabalhistas e ter um passivo trabalhista futuro. E esse foi mais um quadro Direito do Trabalho para Empresas. Eu sou Andreia Justen, advogada trabalhista empresarial. Hoje eu estou aqui com uma amiga, uma querida diva, que tem uma marca incrível, que é essa marca Platinum Cosmético, que é um hidratante. Diva, conta um pouquinho pra gente, para que é esse hidratante? Você estava falando pra mim sobre feiras também, né? Como que ele funciona, como que ele age. Claro que eu já garanti o meu, porque quem me conhece sabe que eu tenho algumas tatuagens, e a gente sabe que ela desbota com o tempo, né? Então conta um pouquinho aí do produto pra nós. Olá, pessoal, né? É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso hidratante da Platinum Cosméticos, ele é um hidratante muito especial, com uma fórmula vegano, onde não contém corante, óleo mineral, silicone, parabeno, que são princípios ativos, matéria-prima que faz mal à saúde da pele e também ao planeta. Que a nossa empresa, ela é preocupada com o planeta, com certeza, né? E o nosso hidratante, ele foi desenvolvido para peles tatuadas. Ele não contém álcool, então ele não tira o pigmento da tatuagem. Pode passar de manhã, de tarde, quantas vezes quiser, carregar no carro, o frasco pequeno. Nós temos duas versões. Por que duas versões? Porque o tatuador, ele está usando já no ato da tatuagem, porque ele ajuda na hora que começa a sair a linfa, ele não dá o prurido, o ardor, o rubor, ele é calmante, ele já ajuda a tatuagem a se restabelecer. Sim. Então, o tatuador já gosta do frasco maior. E as pessoas que estão com o corpo todo tatuado, claro que ele é bem mais econômico, né? E o pequeno as carrego na bolsa, sempre no carro. Toque seco, não deixa pegajoso na pele. Qualquer pessoa pode usar. Sim. Quem tem e quem não tem tatuagem. Por quê? Porque ele é rico em vitamina E, ele tem ácido hialurônico fracionado, manteiga de karité, óleo vegetal e, além do mais, o cheirinho dele é agradabilíssimo, que é o lemongrass, tá? O óleo essencial lemongrass, ele é fantástico. Então, quando você passa na pele, ele é de fácil aplicabilidade, toque seco, fica por tempo na tua pele, deixando a pele macia, hidratada e realça a cor da tatuagem. É um creme incrível, nós demoramos muito tempo para chegar nessa fórmula, e o que é mais importante, ele tem teste dermatológico, com o registro da Anvisa, tudo aprovado, mas sabe o que nós temos nesse creme que quase ninguém tem? Ele tem o teste antidoping. Olha só. Os atletas, que hoje os atletas, eles têm tatuagem, né? Sim. Jogadores de futebol, de vôlei, no atletismo, e eles têm medo de hidratar a tatuagem, porque vai que eles caem no doping. E ele tem o teste antidoping. Não vai ter problema. Então, os atletas podem usar o nosso produto e ser felizes. Maravilhoso. E uma coisa que você falou, que eu acho super importante, eu tenho algumas tatuagens também, e o mais ruim de fazer uma tatuagem é ficar com aquele creme dias na pele, grudando em tudo, e você tem que enrolar o braço para não ficar grudando, né? E esse já não precisa. E eles usavam, né? Que agora os tatuadores do Brasil todo, né? Que nós, graças a Deus, a gente conseguiu estar chegando através das feiras, as feiras dos tatuadores. A gente está investindo muito, está correndo nessas feiras para conhecer esse nicho que é maravilhoso. E eles mesmos dizem, a gente usava muito vaselina. E a vaselina, ela é óleo mineral, ela é oclusiva, ela faz um taponamento na pele e, com certeza, vai prejudicar a tatuagem. E a cicatrização. E a cicatrização, o pós imediato, que eles dizem que pode atrapalhar. E eles indicavam muitos outros cremes nas farmácias. E aqueles cremes excelentes, com uma fórmula incrível, são caríssimos. E quando eles viram o que tem no nosso produto, o benefício que ele dá,
para o tatuador e para o cliente, é incrível. Eles estão apaixonados. E o Platinum pode usar de manhã, de tarde, não qualquer horário que quiser. Ele não é pegajoso. Saiu do banho, passa, carrega o frasco pequeno na bolsa, passa na tatuagem à noite, pode dormir tranquilo. Não fica no lençol, não fica na fronha, não fica na roupa. Sim. Não, ele fica na pele. Toque seco, agradabilíssimo, tá? Assim, os tatuadores, eles estão amando. A gente tem percorrido essas feiras no Brasil todo, e onde a gente vai só recebe elogio. Tem pessoas, inclusive, dizendo que tinha psoríase e que está passando no cotovelo com muita psoríase e que já... Nós temos relatos que começaram a acalmar. Estive ontem visitando um pessoal tatuados e tal, e tinha uma senhora que falou que o pé dela estava muito áspero, ressecado, e que o filho passou o hidratante para ela e ela já quer mais um também, porque ela adorou. Então é um creme assim por causa da manteiga de karité e por causa do ômega plus que eu não falei. Ele tem o ômega 3, 6, 7 e 9. Então, ele é uma fórmula especial. Que legal. E para quem está nos assistindo, tatuador, mas você que faz feira da área da saúde e você que também tem tatuagem, quer cuidar da sua tatuagem com o melhor produto, com certeza é com a Platinum. E qual é as redes sociais e aonde que o pessoal pode encontrar? Nós vendemos no nosso site, tá? Direto no www.platinumcosméticos.com.br. E eu vou deixar aqui. Vão lá no Platinum, no nosso site, e peçam o cupom DIVATULIO, tá? Cupom de desconto. E já recebe 10% de desconto. Tá? Então vai lá na Platinum, compra através desse cupom que vocês vão ter 10% de desconto na compra. E tem mais. A gente vende também pelo Marketplace. Mercado Livre, Shopee, Amazon, não tem problema. Só que lá a gente não tem como conceder esse desconto. É só no nosso site mesmo. Então você que quer adquirir esse produto de ótima qualidade, entra no site deles ali, já adquire, não esqueça de você pegar o seu cupom de 10% de desconto e ter o melhor creme aí para você cuidar da sua tatuagem. Obrigado, Diva, foi um prazer ter você aqui conosco. O prazer foi meu. E eu quero deixar só mais uma frase bonita, tá? Toda tatuagem tem sua história. A Platinum cuida da sua. Ai, que lindo! Toda tatuagem tem a sua história. Toda tatuagem. Você vai fazer uma tatuagem, você tem uma história daquela tatuagem. Tem um motivo. Ou o filho nasceu, uma viagem. Um momento que você está vivendo. Então, toda tatuagem tem uma história. E a Platinum cuida da sua. Cuida da sua, é isso aí. Então fica essa frase, fique ligadinho que logo logo tem mais programa para você aqui no Despertar comigo, Suelen Duarte. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar de Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora. Hoje, pessoal, eu vou dar uma palavrinha diferente com vocês. Eu sou especialista em transição de carreira, no sentido de eu suporto, eu ajudo outras pessoas, assessoro outras pessoas que estão buscando uma transição. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho o que significa uma transição de carreira. Uma transição de carreira é quando você decide mudar de área, mudar de função e até mesmo de ramo. Quais são os sinais que podem indicar que você esteja próximo de chegar a uma transição de carreira? Por exemplo, você pode se sentir exausto no que você faz, ou você pode achar que você está no modo automático, que você já nem pensa para fazer as coisas, ou até mesmo sentindo uma certa frustração no trabalho, não sentindo mais prazer em trabalhar na área que você faz, no que você faz. Ou você pode estar com burnout, ou com um excesso de pressão sobre você. Ou seja, existem muitas causas, motivos que levam as pessoas a transicionar de carreira.
pode ser também por uma busca de qualidade de vida, principalmente as mulheres que também têm filhos e além de serem executivas, de trabalhar fora, muitas vezes têm que dar conta da casa, da família e dos filhos. Muitas vezes elas podem precisar, em algum momento da vida, de um trabalho que traga um maior equilíbrio para todos esses pilares, tá? Então, falando um pouquinho, que eu terminei agora, é o que é a transição de carreira e quais são os sinais do que você pode sentir antes de perceber que é o seu momento de transicionar de carreira. Trazendo um pouquinho de neurociência aí, é o seguinte, hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. O ser humano, antigamente, né, a expectativa de vida era de 50 anos. Agora, a expectativa de vida está em quase 80 anos. Significa que sim, o ser humano está vivendo mais, tendo mais qualidade de vida. Com isso, a pergunta que eu deixo para vocês é: por que trabalhar num único ramo ou numa única empresa a vida inteira? Ou seja, mais pessoas estão percebendo e estão dispostas a transicionar. E assim, a transição de carreira ela é fácil? Não, ela não é fácil. Ela é um movimento complexo, ela é um movimento que o ideal é que você consiga fazer isso de uma forma planejada, de novo, que você preste atenção nesses sinais, busque algum assessor ou você mesmo tenha essa consciência, se planeje para isso. O se planejar eu digo financeiramente ou em termos de tempo, quando você vai fazer isso, aonde você vai fazer isso, se você vai ter o suporte de outras pessoas ou não, como de um companheiro, uma companheira, se você mora sozinho, tudo isso faz diferença, se você tem dependentes, tudo isso sim você tem que pensar antes de transicionar de carreira, ok? Mas, eu estava falando aqui da dificuldade, mas também sendo bem honesta, ele pode ser uma sensação libertadora. Libertadora em que sentido? No sentido de que você pode viver outras oportunidades, entender que existem outras oportunidades, quais são as suas melhores habilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que porventura esteja se sentindo frustrada no trabalho, não tendo muito reconhecimento, pode ser que ela esteja no lugar errado, sim, mas pode ser que também aquele ambiente não está valorizando essa pessoa. E a gente pode procurar a pessoa pode, por exemplo, fazer o mesmo trabalho que ela faz na empresa A, na empresa B, e pode ser que na empresa B o ambiente seja diferente, ou seja, onde ela pode ser valorizada, aquela frustração vai embora, ou seja, não é porque você não está feliz no seu trabalho, no seu emprego, que você precisa mudar de ramo, não é isso, mas sim, chega um momento da vida em que talvez seja importante você ter uma mudança mais profunda. E, de novo, é aí que eu entro assessorando, buscando conhecer quais são as suas principais habilidades, você também se conhecer, o que você gosta de fazer, onde você gostaria de estar, quais são os seus sonhos, e, dentro do possível, a gente conectar os seus sonhos com suas habilidades e algo que te traga um retorno financeiro. Tá? Que tem a ver até com uma técnica ou com um conhecimento que chama Ikigai, tá? Que é uma teoria. Então é isso, pessoal. Eu vou deixando vocês por aqui. Então a gente falou de novo de autoconhecimento, planejamento. E uma coisa que eu estava esquecendo, network. É importante que você mantenha contatos, relacionamentos, tanto com as pessoas que você tem hoje, e para transicionar, dependendo do tipo de transição que você quer, se ela é realmente aí de 180 graus, é interessante você começar a conviver com outros grupos de pessoas. Ou seja, se você é um executivo, uma executiva e quer virar empreendedor, começar a participar de grupos de empreendedores, de grupos onde tenham empresários. Então aqui também a questão da rede. A rede de contatos vai ajudar você a transicionar de carreira, ok? Ficamos aqui então no quadro Conexão Empreendedora e até breve. E hoje eu estou aqui com uma mulher que eu particularmente amo, além de ser minha terapeuta, também minha amiga, que me ajudou já em muitos processos da minha vida, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre como a terapia pode ajudar. Doutora Mari, seja muito bem-vinda ao programa Despertar, é uma honra e um prazer ter você aqui conosco. É um privilégio e eu agradeço o convite, e é muito importante nesse momento estar com você, poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho. E hoje, como eu comentei,
A gente tem vivido num mundo onde as pessoas andam muito estressadas, sobrecarregadas, e muitas coisas vêm, e eu aprendi com a doutora, e muitas coisas vêm lá da nossa infância, né, doutora? Eu, particularmente, fiz terapia com a doutora o ano passado, e foi uma das coisas que foi um divisor de águas na minha vida, até mesmo para o empreendedorismo, para ter a minha empresa. Doutora, conta um pouquinho, quais são os casos, qual é o tipo de pessoa que te procura, qual é o tipo de terapia que você aplica? Conta um pouquinho para o pessoal de casa que está nos assistindo. Então, as pessoas que me procuram são pessoas que querem alavancar a vida. Elas estão cansadas de repetir os mesmos ciclos, estão cansadas de sentir sintomas, procrastinação. Então, essas pessoas eu costumo dizer que são pessoas de visão, porque a terapia é para quem tem coragem de olhar para dentro de si. Muitas pessoas ficam presas a relacionamentos abusivos, ficam presas a padrão, a ciclo familiar. Então as pessoas vêm a mim para quê? Para mudar a vida. A terapia ela liberta a pessoa desses padrões e traumas emocionais. E qual que é o tipo de terapia? Porque a gente sabe, muitas pessoas, eu acho que, assim como eu, entendia que a terapia era só aquela conversa, de a gente falar, hoje meu dia foi assim, ou aquela terapia, como que foi a sua infância? Qual que é o diferencial hoje da terapia? Bem, o meu diferencial hoje como terapeuta foi até mesmo buscando entender a minha própria história. Eu busquei recursos, conhecimento, estudei bastante, e eu compreendi que quando a gente trata a nossa infância, quando a gente trata os traumas, até mesmo os padrões que repetimos na nossa vida, tudo flui. Então, essa é um método de ajudar as pessoas a ajudar elas a entender que elas também vão ter uma vida mais livre, mais tranquila. E as pessoas já têm a mente mais aberta, que terapia é para qualquer pessoa que quer ter uma vida mais tranquila, ela não precisa viver sozinha, ela pode buscar um profissional para ela ter esse acompanhamento. E o diferencial são terapias mais acolhedoras, são métodos que eu uso como a parte sistêmica, né? Que é onde a pessoa ela vai se desbloquear de coisas que ela estava presa. Eu também elaborei exercícios personalizados que ela pode fazer em casa, voltar com aquele exercício pronto, ela vai falar como que ela se sentiu. Então, existe muitos métodos bem tranquilo, como você falou, não é só uma conversa, né? É um método que desbloqueia a pessoa para levar uma vida leve e tranquila. E eu te conheço e sei que a terapia vai muito além disso, porque a doutora cuida do paciente, do cliente, né? Acho que pode falar paciente mesmo, né, doutora? Num todo. Eu lembro que quando eu te conheci, a gente foi ver, você perguntou para mim como que estavam minhas vitaminas, pediu para mim fazer os exames, porque as vitaminas elas também interferem na nossa mente, no nosso psicológico, às vezes até mesmo em questões de atitudes que nós vamos tomar, e às vezes tudo isso também pode estar no conjunto não somente aos traumas, mas também a falta de vitaminas, né? Exatamente. E esse método das vitaminas, eu trabalho com a iridologia, onde eu consigo olhar na íris qual é o problema que a pessoa tem. Aí dá para ver a deficiência de vitaminas, se ela tem algum problema digestivo. Isso também interfere na qualidade do dia a dia. Então, a reposição de vitamina vai dar o quê? Mais disposição para aquela pessoa seguir a vida com mais energia, vai ter a mente mais tranquila para estudar. Então, é super importante, além do acompanhamento terapêutico, também olhar para dentro e cuidar daquela parte que está frágil. Sim. E isso é muito importante. Eu já fiz com a doutora, foi maravilhoso. Não somente a conversa, né? Porque a gente já conversou também, mas fiz também a questão de outras terapias que ela tem e a questão do exame também. Tem um que eu fiz esses dias, que é aquele que você coloca a mãozinha, né? Qual que é aquele? Esse é a biorressonância quântica, que aí dá para conseguir puxar através das mãos, pelas partículas de água que temos na nossa mão. Ele faz um decap e vai mostrar todo o seu histórico. Aí, se tiver um ponto em alerta, ele vai falar: atenção, vermelho, cuidado. Então, ali dá para você ter uma noção qual é a parte que você precisa equilibrar. E além disso, a doutora indica daí profissionais para cuidar dessas áreas, ou até mesmo se precisar de um componente, de um medicamento, né, doutora? Tem todo esse acompanhamento, não somente ali, como a gente conversou ali, das terapias, mas do paciente como um todo, né? Exatamente, o paciente ele vai ter todo o acompanhamento. O que não tiver ao meu alcance, eu encaminho, porque às vezes pode ser que tenha uma doença mais grave, então eu já encaminho para uma pessoa específica que vai cuidar daquela necessidade. E o que tiver ao meu alcance, eu vou passar para aquela pessoa todo um protocolo, início, meio e fim,
Se ela finalizar todo o processo, ela vai ter alta e ela vai estar pronta para seguir a vida dela. Esse exame da íris é maravilhoso, já fiz também, foi aí onde tudo começou, né, doutora? E realmente é um exame que a doutora viu já de primeira ali que eu tava com um probleminha no meu estômago, e ali foi aonde a gente começou as terapias e onde realmente me libertou pro novo, e hoje eu tenho vivido uma nova história, graças a algumas terapias que eu fiz com a doutora Mari. Então, doutora Mari, é um prazer sempre ter você aqui comigo, indicar o seu trabalho que é maravilhoso. Então, você que está nos assistindo, que precisa romper na sua vida, que precisa despertar e não consegue, não sabe quais são os motivos, até mesmo como a doutora Mari falou, um relacionamento abusivo que muitas vezes a gente não enxerga, não sabe que está nesse relacionamento, ou quando vai ver já é tarde, né? Já não tem mais aquela vida daquela pessoa, né? Que você precisava fazer tratamento. Hoje a gente sabe que a gente vive numa vida onde muitas pessoas têm burnout, crise de ansiedade, depressão, que tem acometido aí milhões de pessoas no mundo inteiro. E a doutora Mari, ela tem a técnica, tem as terapias diferenciadas. Como eu falei para vocês, ela olha pro paciente como um todo, não somente na terapia de você sentar e falar, mas em outras técnicas de terapia que vai te tratar naquilo que você realmente necessita. Até mesmo se você necessitar de um médico, um especialista, a doutora Mari vai fazer esse encaminhamento para que você esteja se consultando com um especialista que você precisa. Então, é muito bom ter uma terapeuta que olha para o paciente dessa forma, como um ser humano mesmo, não somente como um número, né, doutora? Isso, eu sempre falo de você, você sabe disso, que realmente as terapias com você mudou a minha vida, a minha história. Então, muito obrigada por estar aqui, para falar um pouco do seu trabalho. E qual que é o recado que você dá para quem está nos assistindo sobre terapia, por que é importante, por que nós devemos procurar a terapia? Olha, o recado que eu vou deixar para as pessoas é que a terapia ela pode ser para qualquer pessoa, não só para quem tem traumas ou bloqueio, mas também pessoas que querem ter autoconhecimento, quer ter um controle emocional. Então não é aquela questão, é só se eu precisar, qualquer pessoa pode precisar, mesmo que seja ali por breves conversa. E o meu recado é que cada pessoa que tem essa consciência e busca alguém para auxiliar, ela vai ser uma pessoa mais completa, porque ela não vai estar sozinha nesse processo, né? E será um prazer eu estar acompanhando as pessoas que desejarem me procurar. Então, olha só, o que a doutora disse é verdade. Terapia é para todo mundo e todo mundo precisa. Doutora, qual que é as suas redes sociais? Onde que é o pessoal que está nos assistindo, que vai ver essa matéria, pode contatar a doutora para tirar dúvidas, para marcar uma consulta? Gente, só lembrando que ela é bem concorrida, então se fosse você já entrava lá, chamava ela e garantia o seu horário aí, a sua terapia com a doutora. Doutora, quais são as suas redes sociais? Então, eu tenho o Instagram, né, _ doutora Mari Terapeuta. Tenho também meu consultório, que é na Rua Celeste Tortado Gabado, 814, atendo online e presencial. É só entrar em contato comigo, agendar o seu horário, que eu vou reservar uma vaguinha para qualquer pessoa que desejar um momento comigo. Serão muito bem-vindos e bem acolhidos. Olá, sejam bem-vindos ao programa O Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Andreia Justen, advogada trabalhista empresarial, e eu estou aqui com o quadro Direito do Trabalho para Empresas. Hoje eu vou trazer um tema muito importante e que gera muitas dúvidas dentro das empresas: os atestados médicos. Quando o empregado apresenta um atestado médico válido, a empresa deve justificar a falta e não pode realizar o desconto do dia do trabalho do funcionário. Mas é importante também entender que nem todo atestado é considerado válido. Para o atestado médico ser aceito, é importante ter algumas informações básicas, como a identificação do profissional de saúde, o número de registro do conselho deste profissional, a data de atendimento, o tempo de afastamento necessário e a assinatura do profissional de saúde. Um ponto importante é que a empresa não pode recusar um atestado médico que não contenha a informação do CID, pois o CID é o diagnóstico da doença deste profissional e ele está dentro do sigilo médico. Ou seja, se o colaborador não quer informar o CID, ele está no seu direito de resguardar
o sigilo médico desta informação. É importante destacar também que o atestado médico emitido por dentistas também é válido, desde que contenha as informações básicas necessárias e o número de registro do Conselho do Profissional de Odontologia. Agora, quando a empresa tem suspeita de qualquer irregularidade neste atestado médico ou de que ele possa ser falso, a empresa precisa ter cautela. Primeiro, a empresa precisa investigar a origem deste atestado, entrando em contato com o profissional de saúde, com a clínica médica ou com o próprio CRM. Agir por impulso neste momento ou acusar o empregado sem apuração podem gerar problemas trabalhistas maiores. Por isso é muito importante que a empresa mantenha políticas sobre recebimento e entrega de atestados e também em casos de suspeita de atestado falso. Isso trará maior segurança jurídica para a empresa e para os empregados, evitando processos trabalhistas futuros. Eu sou Andreia Justen, advogada trabalhista empresarial, e este foi mais um quadro Direito do Trabalho para Empresas. Hoje eu estou aqui em mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. E hoje eu vou falar com o Fabiano e com a Michele, que são aí parceiros, sócio, dono, né, de um espaço que cuida dos animaizinhos, que eu particularmente estava falando com a Michele aqui nos bastidores. Sou apaixonada por cachorros, não posso ver um na rua. E hoje a gente sabe que tem bastante pets por aí, não é verdade? Porém, entretanto, não é só, não tenho nada para fazer da vida, vou abrir um pet. Eu acho que eu gosto do cachorro, eu acho que eu gosto de animais e vou abrir um pet. Tem todo um diferencial para isso, né? Me conta um pouquinho para mim qual que é o procedimento de vocês, como que vocês fazem desde o atendimento, do primeiro atendimento com o animalzinho que vocês recebem lá no pet de vocês. Quando os pets chegam lá no nosso espaço, a gente faz a fichinha, né? A ficha, o cadastro. Normalmente eu pergunto assim, faço muitas perguntas, né? Se tem alguma alergia, shampoo, perfume, tosse higiênica, como que é, né, a reação do pet, se é bonzinho, se é tranquilo, se às vezes é reativo. Às vezes as pessoas pedem para esperar um pouquinho para ir buscar. A gente sempre preza pelo conforto do pet, né? Se ele ficar tranquilinho ali, a gente tem um espaço legal que a gente usa a cromoterapia, que é a luzinha azul, tanto nas banheiras quanto no espaçozinho de espera deles. Então, isso, até já perguntaram pra gente se a gente dá alguma medicação pra pet, porque eles saem de lá super tranquilos. Super calminho. E aí a gente brinca, usa luzinha azul, cromoterapia, ganha massagem, aguinha morninha, carinho, cuidado, conversa. Não tem como sair relaxado de lá, né? Quem não gosta de ser bem cuidado, ser bem tratado, né? Tem muitas pessoas perguntando, posso tomar um banho no pet aí? Porque parece tão gostoso. É na brincadeira, mas já aconteceu muitas vezes, né, Fabiano? Então, esse, assim, né? A gente faz o diferencial. A gente faz né, a pergunta, o máximo de informações sobre o pet e tenta fazer com que seja uma experiência positiva para ele, né? Que seja uma coisa gostosa. Por que a gente sabe que os bichinhos não gostam de banho, né? Não, muitos verdade. poucos é que chegam felizes e contentes pro banho. Então, eles chegam tremendinho. Então, conforme eles vai passando, eles vão se sentindo assim, a gente consegue conquistar eles, né, no banho. E Fabiano, a gente estava conversando ali um pouquinho e a gente estava falando sobre o protocolo do banho, do cuidado. Vocês têm um protocolo, porque tem muitos pets por aí que vão, você vai pagar o valor no banho, vai lá dar o banho, mas às vezes não fazem a desembolagem do pelo, às vezes não corta a unha do animal ou não faz a tosinha higiênica, né? Então, qual que é o processo, o protocolo que vocês têm para ter um diferencial na questão do banho para os pets que vocês recebem? Bom, a partir do banho é o seguinte. A gente trabalha, digamos assim, o cãozinho vem embolado, tá? É feito todo esse desembolo, tá? Quando é pouca coisa, digamos assim, de embolo, já é cobrado, entendeu? E daí vai para o banho, faz todo o banho, faz todo o processo de secagem, vê a pelagem como está, shampoos, né? Que não é só um, são vários, né? E o que mais que eu posso te falar assim? Na parte da tosse higiênica, pós-banho, corte de unha, limpeza de ouvido, né? Tudo isso já faz parte do nosso banho, um banho completo.
E a gente estava conversando também, né, um pouco antes, a gente estava falando em questão do barulho, né, que existe vários procedimentos para secagem do animal, e aí você estava comentando um pouquinho do tipo de secagem, né? Você pode falar um pouquinho pro público qual que é esse tipo de secagem e qual que os animaizinhos mais gostam? A gente percebe assim que cada pet usa uma forma, né? A gente tem a máquina de secagem, mas a gente tem que aprender a identificar qual pet se sente confortável dentro dela. Para nós, na Mimados Pet, a máquina, ela é um ciclo de passagem, assim, até liberar uma mesa, né? Fica ali só um pouquinho, mas a gente algum dos funcionários, né? Alguma das pessoas que trabalham lá com a gente nem gosta de chamar de funcionário, porque são todos parceiros, né? Uma equipe maravilhosa. Então, é aquele momentinho que ele fica ali, mas é rápido. Então, a gente não deixa secando na máquina. A gente percebe que os idosos não gostam do aparelho soprador, que chama, que é um aparelho até muito importante no banho tosa, porque ele acelera a secagem, mas tem pets que não gostam dele, então a gente não usa somente o secador, carinho, escovação, e demora mais o procedimento, mas para ele é mais confortável, né? E é muito interessante porque mimar o seu pet é dar um bom banho para ele, uma qualidade, igual você falou, né? Que tem a terapia, o banhozinho, a massagenzinha, um bom shampoo, né? Um bom condicionador. Excelente de shampoo. Eu tinha um cachorro que para mim mimar ele na época era comprar roupinhas diferentes, mas ele era um cachorro de pelagem longa. Então, em vez de eu deixar ele bonitinho, agradar, achava que ele passava frio ou algo do tipo, que a gente pode criar isso, era muito pior. E um dia o pelo dele embolou muito mesmo, né? A gente teve que tirar por essa situação. Então, eu acho que você que está nos assistindo, se você gosta de mimar o seu pet, dá o melhor pro seu pet. É na Mimos Pet que você encontra o melhor banho, a melhor tosse e o melhor cuidado com o seu pet. E agora fala um pouquinho pra gente, qual que é as redes sociais de vocês, o que vocês queriam deixar aí de final para nossa entrevista, para aquela mamãe, para aquele papai que cuida do seu animalzinho com muito amor e com muito carinho. As nossas redes sociais é @mimadospet, né? O que é assim, eu faço curso, na realidade, mensalmente com uma moça que, numa cidade onde ela abriu o pet shop dela, ela abriu de forma errada, que ela fala. Hoje ela ensina como montar da parte certa, da forma certa. Ela espalhou outdoor pela cidade toda. Traga seu amigo, traga seu amigo. Antes mesmo de eu começar a seguir ela, e eu sei que a gente, né, acaba tendo noção de tempo. Há muito tempo atrás, tanto eu quanto o Fabiano, a gente tem essa coisa de não é o melhor amigo. O pet hoje, ele não é nosso melhor amigo, ele é nosso filho, ele faz parte da nossa família. E é isso que os que trazem pra gente podem ter certeza que a gente cuida como, né, assim, como se fosse nosso e como filho deles. Sim, Com isso é todo muito o cuidado e importante. carinho e atenção e dedicação mesmo, porque né, não é apenas, não é isso que eu falo, não é um cachorro, vou dizer, Sim. é um serzinho amável que eles só trazem um amor Faz pra parte da gente, família, né? exatamente. Realmente. É o serzinho mesmo, né? Tipo assim, tem muitos que chegam ali, deixa eu te dar uma esmagadinha antes de ir embora, entendeu? Quando chega, dá uma esmagadinha, dá Aquele aquele abraço carinho. gostoso, né? O beijinho e tal, e quando vai embora é a mesma coisa. Sim. Então, tipo assim, são super mimadinhos, pode ter certeza disso. Que legal. E quais são suas redes sociais, então, para que o público de casa possa encontrar vocês e levar o seu pet lá para ter essa experiência única com vocês? É o @mimadospet. Então, para você que está nos assistindo, acesse lá, @mimadospet, porque lá é onde você encontra o melhor banho para o seu filho, para o teu querido, amado cachorrinho que você ama, eu tenho certeza, assim como eu. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, no quadro Conexão Empreendedora. Pessoal, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. No último programa, no último bloco, eu falei sobre transição de carreira. E hoje a Su vai me entrevistar. Vou te passar o papel, Su, depois você me devolve. A Su vai me entrevistar. Quem acompanha aqui o programa Despertar sabe que a Soraya traz muito empreendedora, fala sobre transição de carreira, mas quem já sabia que a Soraya também passou por transição de carreira? Soraya, então seja muito bem-vinda ao seu quadro. Ao seu programa. E é um prazer ter você aqui. E telespectador, essa brincadeira é uma brincadeira para vocês,
mas é coisa séria. E nós queremos falar de coisa séria hoje, que é sobre a transição de carreira da Soraya. Soraya, conta um pouquinho pra gente, como que foi esse processo para você? Quantos anos você trabalhou, né, como CLT de uma empresa, e hoje você tem as suas empresas, né? E hoje tem essa empresa, é uma empreendedora de sucesso, lançou também uma nova empresa há pouco tempo, que já está um sucesso. Conta um pouquinho para nós, Sol. Obrigada, Su, por você aceitar o convite mútuo aqui. Então, vamos lá. Sim, eu trabalhei 25 anos no mundo corporativo como CLT, em 2 grandes multinacionais americanas, e faz mais ou menos uns 2 anos que eu fiz a transição de carreira, que é o que eu expliquei para o telespectador aí no bloco passado. E sim, isso não é uma coisa fácil, né? Eu realmente senti ali em um determinado momento que eu precisava fazer algo diferente. Hoje sou empresária, não sou empresária há tantos anos, né? Então uma das empresas tem 6 anos, as outras são mais recentes, mas eu posso te dizer que é uma sensação de liberdade. Eu até estava comentando aqui nos bastidores também de você fazer seu próprio tempo, de não ter chefe, né? A gente tem sócios, mas a gente mesmo pode liderar o nosso negócio, assim como você hoje também é empresária, e você também fez uma transição de carreira, Sim, né? sim. Porque transição de carreira, assim, de ramo, né? No teu caso e no meu. Você saiu da área da saúde para Sim. empreender em diversos ramos, e eu também saí da área de executiva para hoje, sim, ajudar outras mulheres executivas também, mas também com outros negócios, como, por exemplo, mais recente, uma editora. E amiga, você já entrevistou muitas pessoas sobre transição de carreira, muitas mulheres, né? E hoje, qual que é a maior dificuldade, ou qual que foi a sua maior dificuldade que você encontrou na hora de decidir? Será que eu saio do CLT? Será que eu saio de entregar todo o meu potencial para uma empresa, né? Dar o lucro para outras pessoas e eu vou empreender, eu vou ser dona do meu próprio nariz, como a gente diz. Não que empreender, né, não tem essas questões, não que seja uma coisa também assim, tão fácil, porque tem o seu propósito, tem as suas limitações, tem os Tem seus os pontos desafios. bons e os pontos não tão bons. Exatamente. Conta um pouquinho para nós, Sol. Su, eu vou ser sincera, eu acho que foi muito difícil, né? E eu sinto nas pessoas que eu entrevisto também que não é uma coisa assim do impulso, né? Eu acho que o principal é fazer algo planejado. E eu tive que me planejar. Então, assim, eu comecei a pensar nisso 2 anos antes de tomar a coragem. E acho que uma das coisas que tem a ver com a tua pergunta é que, assim, quando a gente trabalha muito tempo em um determinado ramo, lembrando tudo que foi feito, né, os estudos, os cursos, os investimentos, as conexões que você já tem naquele ambiente, para você sair de lá, você fica pensando, você fica com medo de perder tudo que você fez até ali. E, na verdade, o empreender ou qualquer outra transição de carreira, você nunca perde o que você aprendeu até ali, as suas conexões, o que você aprendeu, o que você tem de conhecimento, você leva para frente, você leva para os teus outros negócios. Então, eu diria que quase tudo que eu aprendi, eu uso isso hoje. Só que eu uso nos meus negócios. A parte de liderança, eu uso no relacionamento com as pessoas. Então, é sobre isso. É sobre perceber que a gente não vai perder o que a gente teve até aquele momento, mas que a gente vai abrir outras portas e vai sim usar o nosso know-how, o nosso conhecimento que a gente já tem até ali. Eu acho que você falou tudo. A maior, eu acho que insegurança, né? A gente tem aquela insegurança, e agora eu tenho uma coisa certa, uma coisa segura, e vou empreender, como que vai ser? Mas aquilo que você falou, empreender também não é só tomar a decisão, mas é também tomar a decisão com consciência, saber o que você quer fazer, procurar, que nem você falou, você levou 2 anos para poder começar a empreender. E você conta um pouquinho também sobre essa tua transição de carreira no seu livro, né? Fala um pouquinho para nós. Sim, eu contei isso um pouco no livro, num livro que eu já escrevi, que é Mulheres no Comando, mas eu conto isso em mais detalhes no nosso livro, Su, que é o seu livro, O Despertar, que eu tô junto com você.
e que a gente vai fazer o lançamento dele em breve, pessoal, em abril, dia 30 de abril. Então, nesse livro, Su, com você, é onde eu conto com mais detalhes, porque daí eu já tinha mais história para contar desse pedaço do empreender. Sim. Então, ali eu vou contar um pouco do 0 a 4, né? Porque hoje eu tô com... eu tenho um network para mulheres, aí tem a empresa, a editora, tá? Que é recente. Tem a Vértice Conexões, que é a minha empresa mesmo de assessorar as mulheres em transição de carreira. E também a Seja Mais Eventos. Então, de novo, eu diria que hoje é um ecossistema, né? Algumas empresas têm mais tempo, outras menos tempo. Tudo isso que você falou é verdade, né, Su? Que a gente tem que se planejar, a gente tem que ter coragem. De novo, eu uso o conhecimento que eu também tinha, mas eu acho que, assim, não foi uma decisão fácil, né? Eu tive que perceber que aquele ambiente que eu estava, naquela forma, também muito pela minha personalidade, me deixou doente e que eu precisava fazer algo diferente da minha vida, ser eu mesma. E eu acho que uma dica é que, assim, a gente sempre acha que, antes de sair do seguro, que foi o que você falou, do trabalho seguro, entre aspas, eu já tenho que ter tudo planejado. Só que no meu caso não foi assim, Su, porque eu não estava bem. Então eu precisei primeiro largar o seguro para depois eu poder ter tempo e mente, cabeça para planejar. Sim. Então eu acho que é um mito que muita gente acha que você consegue fazer o plano B estando no A. Para mim isso não funcionou, Sim. porque eu tenho uma personalidade de ser tão dedicada àquilo que eu faço e também não sobrava tempo para estar no plano A fazendo o plano B. Então isso também eu acho legal comentar com o telespectador, porque às vezes a pessoa pode ter essa própria pressão interna de que a pessoa já tá sobrecarregado, já não tá dando conta, e aí tem que fazer o plano A e o plano B junto, provavelmente não vai dar certo, né? Você também, imagino que quando você decidiu sair da área da saúde para começar a empreender na área de comunicação, na área de network, você também tem um grupo de mulheres que, não sei, mas que provavelmente você não conseguia fazer as duas coisas juntas, porque são profissões que demandam uma energia muito diferente. E, por último, a questão do seguro, porque a gente também acha que o CLT é seguro. Só que, por exemplo, eu internamente na empresa, nos últimos anos, eu trabalhei muito com reestruturação da própria empresa, eu estava em projetos assim. Sim. Ou seja, eu poderia ser a próxima. Ou seja, muitas vezes a gente tem a impressão, a crença de que o CLT ele é seguro. Ele é seguro até não ser mais, até a empresa precisar se reestruturar e faz parte do mercado, não é algo que a gente tem que culpar. Então também, quando começou a aparecer os pensamentos, né, de que isso podia acontecer e o que eu ia fazer e tal, é que eu pensei, não, realmente faz sentido eu abrir a cabeça. Realmente, antigamente a gente tinha aquela questão de trabalhar 40, 45 anos, porque era seguro, porque a gente ia ter uma aposentadoria. Mas hoje a aposentadoria não é seguro para ninguém, né? Até porque os valores baixos e muitas vezes, como você falou, às vezes a empresa ela vai te mandar embora, às vezes você já tem uma idade, vai ser difícil achar um outro trabalho e você sempre quis empreender. Gente, tem muito assunto, queria fazer muita pergunta para a mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos deixar um tempinho a mais aí no nosso programa para a gente falar mais sobre transição de carreira, porque eu tenho certeza que a Soraya tem muito mais coisas para falar sobre isso, muito mais dica para dar para você que está querendo empreender, né, ou que está no CLT e às vezes fica pensando, será que eu saio, será que eu não saio, o que eu faço? E eu tenho certeza, se você quiser saber mais, também segue a Soraya lá nas redes sociais, daqui a pouquinho ela vai falar nas redes sociais e quero devolver para você aqui a nossa entrevista, tá? Para você tomar o comando agora. Fala um pouquinho pra gente, para quem está nos assistindo, qual que é a dica ou qual que é a frase para incentivar as pessoas que querem empreender e que às vezes têm esse medo de empreender? Eu acho que a frase que eu diria é que empreender ou a transição de carreira, ela não é começar nada do zero, mas ela é sim um recomeço a partir do caminho que você já tinha traçado.
É isso aí. E fala um pouquinho, claro que você sempre fala, qual que é as redes sociais, para quem quer saber mais sobre a editora, sobre o seu livro, sobre a sua história. Claro que vai ter que acompanhar também os nossos próximos programas, porque a Soraya sempre está conosco, trazendo o quadro dela sobre transição de carreira, sobre empreendedorismo, mas também você pode seguir ela nas redes sociais. A minha rede social é Soraya C. Calil, onde eu vou falar com vocês sobre transição de carreira. E a editora é a Seja Mais Editora. E lembrando, no dia 30 de abril, quem tiver aí colocar na agenda, eu e a Suelen e mais as outras coautoras estaremos na Livraria Curitiba do Shopping. Isso, 30 de abril, às 19 horas, no Shopping Paládio. Aguardamos por vocês. Chegou o despertar.